O que significa reconciliação de acordo com a Bíblia? Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Teologia em Tela. Eu sou o pastor Wenderson. Como de costume, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também dê aquele like, porque aqui você vai encontrar conteúdos de cunho bíblico e teológico para sua edificação espiritual. Pois bem, nós estamos aí em uma série de palavras falando a respeito da justificação, da reconciliação, que é o que a gente vai falar hoje, e também já tenho aí sobre a redenção. E hoje nós vamos falar mais sobre a questão da reconciliação. Você sabe o que significa esta palavra? Bom, vamos lá. A questão da reconciliação tem mais a ver com o ambiente familiar, né? Eu falei um pouquinho sobre a justificação, que tem mais a ver com a questão da linguagem jurídica, e também falei sobre a redenção, que tem um pouco a ver com a questão do mercado. Agora, a reconciliação fala do seio familiar, né? Deus não é o nosso Pai, Jesus não é o Filho de Deus, Jesus não é tido como o primogênito do Pai. Então, isso é uma linguagem familiar. O fato é que quando Deus nos criou, Ele nos criou para sermos parte da família dele. Nós éramos para ser seus filhos amados, éramos para fazer parte integrante dessa família. Deus precisava de uma família, Ele queria ter um filho, né? Ele gerou Adão, Ele trouxe Adão à existência, depois o homem pecou e se afastou de Deus, né? E ele, entre aspas, né, brigou com o pai e ficou longe do pai. Quando nós voltamos para Deus, nós estamos sendo reconciliados com ele. Só que não é tão simples assim, porque na verdade o nosso pecado nos separa de Deus ao ponto dele não poder nem sequer nos abraçar, nem sequer poder ouvir a nossa voz quando nós estamos orando. Quando você lê Isaías capítulo 59, versículo 2, lá fica claro que o que faz separação entre nós e o nosso Deus é o nosso pecado. Então ele não pode nos abençoar enquanto o pecado for uma barreira entre nós e ele. Deus é santo, absolutamente santo. Então se ele vai falar com um pecador, automaticamente esse pecador vai morrer. Automaticamente Deus e pecado não podem se misturar. O pecado vai ser exterminado. Então havia uma necessidade de abrir uma porta, um caminho para que essa reconciliação fosse possível, né? Se de alguma forma você está separado de um ente querido seu, de uma pessoa da sua família a quem você no passado amava muito, mas hoje, não que você tenha deixado de amar, mas por alguma situação muito complicada, vocês não estão mais se falando, vocês estão afastados um do outro, talvez do seu pai, da sua mãe, de alguém da sua casa, de alguém da sua família, haverá um momento onde você, de repente, vai querer reconciliar. Esse é o nome que se dá. Então, quando o pai vai e perdoa o filho e eles voltam a se falar, houve uma reconciliação. Nós estamos afastados de Deus. Hoje, para você reconciliar-se com o seu pai, com a sua mãe, com o seu familiar, provavelmente vai requerer um perdão, vai requerer a paga de alguma situação. O perdão precisará ser exercido. Para nós nos reconciliarmos com Deus, o perdão também tem que acontecer. E para que haja perdão, né, o pecado tem que ser apagado, o pecado tem que ser anulado. Tem que haver uma maneira pela qual esse pecado não atrapalhe você voltar de volta para Deus. E o fato é que só o nosso pedido de perdão não resolveria, só a nossa postura também não resolveria, só a nossa obediência fiel à lei, por mais que fôssemos fiéis até o final, ainda assim também seria insuficiente. O próprio apóstolo Paulo diz que a lei serviu de aio. Quando eu falo lei aqui, eu estou me referindo mesmo à lei de Moisés e a tudo aquele história ali do Antigo Testamento. O próprio apóstolo Paulo diz que serviu de aio lá em Gálatas. Ele fala, a lei e tal serviu de aio para os nossos dias, porque é impossível você cumprir a lei. Ao passo que Deus também quer nos reconciliar com Ele mesmo. Então Ele tomou uma direção, Ele tomou uma decisão, melhor dizendo, e Ele abriu um caminho, abriu uma porta para que essa reconciliação fosse possível, para que eu pudesse voltar a Deus e ter em Deus
o meu coração restaurado, a minha fé restaurada, o meu amor restaurado e toda a minha santidade também restaurada, para que fosse possível eu ter um convívio com o Pai, né? Então eu me torno filho de Deus a partir do momento que eu recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. E aí a Bíblia diz que ele é a nossa reconciliação. O que você está tentando dizer, pastor? Eu estou tentando dizer que a maneira pela qual nós podemos voltar a Deus é mediante o sangue de Jesus. Porque através do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, nós recebemos o perdão do nosso pecado. Então aquela barreira que existia, que nos impediria de estar na presença de Deus, ela já não existe mais. Por isso que Jesus também se autodenomina a porta, porque é por ele que nós entramos à casa de Deus, é por ele que nós temos acesso à presença de Deus. É através da cruz. Nós precisamos da cruz para sermos reconciliados com o Senhor, né? E o tanto que é importante essa linguagem familiar. A família, ela é muito importante. E Deus é o nosso Pai e nós somos todos irmãos, né? E para que a gente possa entender a dimensão do amor familiar, nós precisamos nos relacionar com Deus. Se hoje, por algum motivo, nós estamos afastados dele, se você observar bem, vai perceber que é por conta do pecado. E quando você está afastado do seio familiar, você está desprotegido, você está suscetível a perigos e a riscos que outras pessoas que têm proteção familiar não estão. Você vai ser bem educado, você vai ser bem nutrido, tanto do ponto de vista emocional quanto do ponto de vista físico. A família está aí para poder oferecer proteção aos seus filhos, às suas crianças, às pessoas que são carentes e dependentes de uma pessoa mais madura e experiente para ajudar, né? E o nosso Deus é essa pessoa madura, é essa figura paterna da qual precisamos como referência para saber em que direção nós devemos seguir, qual caminho nós devemos tomar. Se existe um vazio no nosso coração, se existe um sentimento de dor, de luta, se existe um sentimento de culpa, esse sentimento abre porta para enfermidades, né? Quando você está afastado do seu seio familiar e as suas emoções estão comprometidas por conta disso, você fica muito mais vulnerável a doenças no seu organismo, doenças tais como o câncer, por exemplo. Agora, se você está afastado de Deus, você se torna vulnerável no mundo espiritual às armadilhas do Satanás, ao engano do mundo, às fascinações desta terra. A partir do momento que você se reconcilia com o Senhor, existe ali uma proteção, existe ali uma bênção familiar, existe ali um pai que está de olho em você para te proteger, para te guardar, para te reconciliar com ele mesmo, para fazer com que você seja feliz, mesmo que em sua vida você não tenha conquistado tudo aquilo que você sempre sonhou e planejou. Ainda assim você tem um pai que te acolhe, você tem uma família que te ama, você tem irmãos que vão te apoiar. É muito importante que você perceba que a reconciliação é primordial para que você possa viver uma vida plena e feliz. Sem a reconciliação, você nunca estará completo. Nós só somos completos em nós mesmos, né? Nós só vamos nos sentir completos como nós estivermos conectados com a nossa família. Não só a família física que eu digo, mas a família espiritual. Muitas vezes, nem mesmo a sua família aqui da Terra é tão significativa, tão importante quanto a sua família espiritual, aquela que Deus lhe deu, certo? Eu gostaria muito de lhe pedir para você se inscrever nesse canal mais uma vez. Por favor, nos ajude também compartilhando esse vídeo e deixando aquele joinha, aquele like, beleza? Deus te abençoe, obrigado por estar conosco aqui. Deus é fiel. Abraço.